Olá pessoal, hoje vamos fazer 10 questões simuladas do Concurso Nacional Unificado CNU, mais especificamente do Bloco 7, Eixo Temático 4, Administração Financeira e Orçamentária, Contabilidade Pública e Compras na Administração Pública. Abordaremos os subitens do edital: 9 Termo de execução descentralizada, convênios, termo de referência e relatório de cumprimento de objeto. Então, vamos lá? Qual das seguintes afirmativas melhor descreve a execução descentralizada na administração pública? A. O termo de execução descentralizada é um instrumento utilizado apenas em convênios, não sendo aplicável em outros tipos de parcerias entre entidades públicas. B. Convênios são acordos celebrados entre entidades públicas e entidades privadas com a finalidade de transferir recursos financeiros para a execução de atividades de interesse comum, podendo ser utilizados para a execução descentralizada de políticas públicas. C. O termo de referência é um documento técnico que estabelece os objetivos, a justificativa, o detalhamento dos produtos ou serviços a serem entregues e os critérios de aceitação, sendo essencial para a formalização de convênios, mas dispensável em outros tipos de execução descentralizada. D. O relatório de cumprimento de objeto é um documento utilizado exclusivamente na execução descentralizada por meio de termos de parceria, não sendo aplicável em convênios. E a execução descentralizada na administração pública é caracterizada pela transferência de recursos e responsabilidades para entidades parceiras, como organizações sociais e organizações da sociedade civil de interesse público, OSCIPS, visando ampliar a eficiência na entrega de serviços públicos. Pause o vídeo para responder a questão. A alternativa correta é a letra I. Comentários sobre as outras alternativas. A. Incorreta. O termo de execução descentralizada é um instrumento utilizado em diversos tipos de parcerias entre entidades públicas, não se restringindo apenas aos convênios. B. Incorreta. Convênios são acordos celebrados entre entidades públicas ou entre entidades públicas e privadas, não sendo exclusivos para a execução descentralizada. C. Incorreta. O termo de referência é um documento essencial não apenas para convênios, mas para qualquer tipo de contratação ou parceria que envolva a entrega de produtos ou serviços. D. Incorreta. O relatório de cumprimento de objeto é um documento utilizado em diversos tipos de execução descentralizada, incluindo convênios e termos de parceria. Qual das seguintes afirmativas sobre execução descentralizada na administração pública está incorreta? A. O termo de execução descentralizada é um instrumento utilizado para formalizar parcerias entre entidades públicas, incluindo convênios, termos de parceria e termos de colaboração. B. Convênios são acordos celebrados entre entidades públicas ou entre entidades públicas e privadas com a finalidade de transferir recursos financeiros para a execução de atividades de interesse comum. C. O termo de referência é um documento técnico que estabelece os objetivos, a justificativa, o detalhamento dos produtos ou serviços a serem entregues e os critérios de aceitação, sendo essencial para a formalização de convênios e outros tipos de parcerias. D. O relatório de cumprimento de objeto é um documento utilizado exclusivamente em termos de parceria, não sendo aplicável em convênios. E a execução descentralizada na administração pública é caracterizada pela transferência de recursos e responsabilidades para entidades parceiras, como organizações sociais e OSCIPS, visando ampliar a eficiência na entrega de serviços públicos. Pause o vídeo para responder a questão. A alternativa correta é a letra D. Comentários sobre as afirmativas. A. Correta. O termo de execução descentralizada é utilizado em diversas modalidades de parcerias entre entidades públicas. B. Correta. Convênios são acordos celebrados para a execução de atividades de interesse comum, podendo envolver entidades públicas e privadas. C. Correta. O termo de referência é fundamental para formalizar convênios e outras parcerias, estabelecendo os detalhes do que será realizado. D. Errada. O relatório de cumprimento de objeto é utilizado em diversos tipos de execução descentralizada, incluindo convênios. E correta. A execução descentralizada visa transferir recursos e responsabilidades para entidades parceiras, buscando aumentar a eficiência na entrega de serviços públicos. Questão 3. No âmbito da execução descentralizada na administração pública, o termo de referência é um documento técnico essencial que estabelece os objetivos, detalhes dos produtos ou serviços a serem entregues e critérios de aceitação,
sendo obrigatório apenas em convênios e dispensável em outros tipos de parcerias. Certo. Errado. Pause o vídeo para responder a questão. A afirmativa está errada. Comentário. O enunciado está errado. O termo de referência é um documento técnico fundamental não apenas para convênios, mas para qualquer tipo de parceria ou contratação que envolva a execução descentralizada na administração pública. Ele detalha os objetivos, produtos ou serviços a serem entregues, critérios de aceitação e demais condições necessárias para a execução do acordo. Portanto, o termo de referência é obrigatório em todas as modalidades de execução descentralizada, não apenas em convênios. Julgue os itens de IAV sobre execução descentralizada na administração pública. O termo de execução descentralizada é um instrumento utilizado para formalizar parcerias entre entidades públicas, incluindo convênios, termos de parceria e termos de colaboração. Segunda, convênios são acordos celebrados entre entidades públicas ou entre entidades públicas e privadas com a finalidade de transferir recursos financeiros para a execução de atividades de interesse comum. Terceira, o termo de referência é um documento técnico que estabelece os objetivos, a justificativa, o detalhamento dos produtos ou serviços a serem entregues e os critérios de aceitação, sendo essencial para a formalização de convênios e outros tipos de parcerias. Quarta, o relatório de cumprimento de objeto é um documento utilizado exclusivamente em termos de parceria, não sendo aplicável em convênios. A execução descentralizada na administração pública visa transferir recursos e responsabilidades para entidades parceiras, como organizações sociais e OSCIPS, visando ampliar a eficiência na entrega de serviços públicos. Alternativas: A. Apenas I e terceira estão corretas. B. Apenas segunda e quarta estão corretas. C. Apenas terceira, quarta e 5 estão corretas. D. Apenas I, segunda e V estão corretas. E todas as afirmativas estão corretas. Pause o vídeo para responder a questão. A alternativa correta é letra D. Comentário. E correta. O termo de execução descentralizada é utilizado para formalizar parcerias entre entidades públicas em diversas modalidades, não se restringindo apenas aos convênios. Segunda. Correta. Convênios são acordos celebrados entre entidades públicas ou entre entidades públicas e privadas para transferência de recursos financeiros. Terceira, incorreta. O termo de referência é essencial não apenas para convênios, mas para qualquer tipo de parceria que envolva a execução descentralizada. Quarta, incorreta. O relatório de cumprimento de objeto é utilizado em diversos tipos de execução descentralizada, incluindo convênios. Correta. A execução descentralizada visa transferir recursos e responsabilidades para entidades parceiras com o objetivo de ampliar a eficiência na entrega de serviços públicos. Questão 5. A respeito da execução descentralizada na administração pública, avalie as seguintes afirmativas. O termo de execução descentralizada é utilizado exclusivamente em convênios para formalizar parcerias entre entidades públicas. Segunda. Convênios são acordos celebrados entre entidades públicas ou entre entidades públicas e privadas com o objetivo de transferir recursos financeiros para a execução de atividades de interesse comum. Terceira, o termo de referência é um documento técnico que estabelece os objetivos, detalhes dos produtos ou serviços a serem entregues e critérios de aceitação, sendo obrigatório apenas em convênios. Quarta, o relatório de cumprimento de objeto é um documento utilizado para avaliar se as metas e objetivos estabelecidos foram alcançados, sendo aplicável em todas as modalidades de execução descentralizada. A execução descentralizada na administração pública visa transferir recursos e responsabilidades para entidades parceiras, como organizações sociais e OSCIPS, com o objetivo de ampliar a eficiência na entrega de serviços públicos. Pause o vídeo para responder a questão. A alternativa correta é letra D. Comentário. E correta. O termo de execução descentralizada é utilizado para formalizar parcerias entre entidades públicas em diversas modalidades, não se restringindo apenas aos convênios. Segunda. Correta. Convênios são acordos celebrados entre entidades públicas ou entre entidades públicas e privadas para transferência de recursos financeiros. Terceira. Incorreta. O termo de referência é essencial não apenas para convênios, mas para qualquer tipo de parceria que envolva a execução descentralizada. Quarta, incorreta.
O relatório de cumprimento de objeto é utilizado em diversos tipos de execução descentralizada, incluindo convênios. V correta. A execução descentralizada visa transferir recursos e responsabilidades para entidades parceiras com o objetivo de ampliar a eficiência na entrega de serviços públicos. Questão 6. Qual dos seguintes aspectos não está diretamente relacionado aos convênios na administração pública? A. Termo de execução descentralizada. B. Termo de cooperação. C. Termo de referência. D. Relatório de cumprimento de objeto. E termo aditivo. Pause o vídeo para responder a questão. A alternativa correta é letra C. Comentário. A correta. O termo de execução descentralizada é um documento utilizado para formalizar parcerias entre entidades públicas em convênios, estabelecendo os direitos e obrigações das partes envolvidas. B. Incorreta. O termo de cooperação é um instrumento semelhante ao convênio, utilizado para estabelecer parcerias entre entidades públicas, com o objetivo de realizar atividades de interesse comum. C. Incorreta. O termo de referência não está diretamente relacionado aos convênios. Ele é utilizado principalmente para a contratação de serviços ou aquisição de produtos, não sendo específico para convênios. D. Incorreta. O relatório de cumprimento de objeto é um documento utilizado para avaliar se as metas e objetivos estabelecidos foram alcançados no âmbito do convênio, sendo parte importante do processo de prestação de contas. E incorreta. O termo aditivo é um instrumento utilizado para realizar alterações nos termos estabelecidos no convênio, podendo incluir prorrogação de prazos, alterações de valores, entre outras modificações. Questão 7. Qual das seguintes alternativas descreve corretamente um relatório de cumprimento de objeto na administração pública? A. É um documento utilizado exclusivamente em convênios para avaliar se as metas e objetivos estabelecidos foram alcançados, não sendo aplicável em outras modalidades de execução descentralizada. B. É um relatório elaborado pelas entidades parceiras durante a execução descentralizada, que detalha as etapas do processo e os recursos utilizados, servindo como prestação de contas aos órgãos superiores. C. É um documento que estabelece os objetivos e critérios de aceitação dos produtos ou serviços a serem entregues pelas entidades parceiras, sendo parte integrante do termo de execução descentralizada. D. É um instrumento utilizado para formalizar parcerias entre entidades públicas, incluindo convênios, termos de parceria e termos de colaboração, detalhando os direitos e obrigações das partes envolvidas. E é um relatório técnico elaborado antes da formalização de convênios ou parcerias, que estabelece os objetivos, a justificativa e os detalhes das atividades a serem executadas. Pause o vídeo para responder a questão. A alternativa correta é letra B. Comentário. A. Incorreta. O relatório de cumprimento de objeto é utilizado em diversas modalidades de execução descentralizada, não se restringindo apenas aos convênios. B. Correta. O relatório de cumprimento de objeto é elaborado pelas entidades parceiras durante a execução descentralizada para detalhar o cumprimento das metas e objetivos estabelecidos, além de apresentar informações sobre as etapas do processo e os recursos utilizados, servindo como prestação de contas aos órgãos superiores. C. Incorreta. O relatório de cumprimento de objeto não estabelece objetivos e critérios de aceitação, mas sim avalia se esses objetivos foram alcançados. D. Incorreta. Essa descrição corresponde ao termo de execução descentralizada, não ao relatório de cumprimento de objeto. E incorreta. Essa descrição corresponde ao termo de referência, não ao relatório de cumprimento de objeto. Obrigado e boa sorte!